Através de Deus usar a vida do meu esposo, eu fui curada dos meus pensamentos. Eu tinha muita guerra na alma, nos meus pensamentos. Eu pensava que eu ia ser infeliz, que eu nunca ia dar certo, que eu não ia me curar de me cortar, que eu era insuficiente. E Deus me curou. Deus me curou, Deus usou o meu esposo para falar para mim que eu era capaz, né? Que eu ia vencer, que eu ia ser curada desses traumas da minha infância, do meu passado. E pela honra e glória do Senhor, hoje eu posso falar para vocês que Deus cura, né? Deus, Ele usa pessoas para nos curar, Deus usa pessoas para curar a nossa alma, a nossa vida. A paz do Senhor para vocês. Hoje eu vim contar o meu testemunho. Eu me chamo Ana Cristina, eu moro aqui em Goiânia e eu senti de Deus para estar contando para vocês um pouco do meu testemunho. Eu sempre, desde criança, eu sempre gostei de fazer as pessoas sorrir, né? Eu sempre gostei de fazer as pessoas ficar feliz, sorrir. E eu nunca, gostei de demonstrar que eu tô triste, que eu tô sentindo alguma coisa que tá me chateando, que tá me magoando. Quando eu tinha 5 anos, eu morava lá em Bahia, né? Quando eu tinha 5 anos, eu vim morar em Campos Verde. É uma cidade no interior de Goiás, né? Eu vim morar em Campos Verde. E lá eu conheci bastante amizades, eu conheci bastante pessoas lá, então eu sempre estava sorrindo, fazendo as pessoas sorrir, mas por trás disso acontecia muita guerra na minha mente, né? Acontecia muita guerra na minha mente, de eu colocar na minha mente que eu estava, incomodando pessoas. Às vezes eu afastava de pessoas porque eu sentia que eu estava, incomodando, né, as pessoas. E para mim me aliviar com isso, eu achava de me cortar, né? Porque quando eu me cortava, eu ficava mais leve. O diabo colocava na minha mente que eu estava mais leve, que eu estava mais tranquila. E aí eu fui crescendo, né? Fui crescendo. E lá para os meus 15 anos, eu conheci um rapaz, e esse rapaz, ele falava assim que era meu amor e tal, mas minha mãe, ela nunca gostou, né? Não gostava, nem meu pai. E eu, para não chatear os meus pais, eu decidi não namorar com esse rapaz. Mas começando depois de tudo isso, do meu relacionamento, que eu decidi terminar com ele, começou muitas guerras na minha mente, né? E eu queria ficar muito assim no meu quarto, trancada. Esse menino, ele me mandava muitas mensagens, me xingando, que eu era fraca, que eu não tinha coragem de enfrentar os meus pais. E um monte de coisa, e eu não sabia, retrucar, né? E para mim me aliviar, como eu falei para vocês, eu queria me cortar. Se eu me cortasse, eu estava aliviada. O Satanás colocou na minha mente que eu estava aliviada. E ao passar dos anos, né, passar dos tempos, eu terminei os meus estudos, né? E aí eu fui passear lá em Bahia, né? Fui visitar uns parentes meus lá na Bahia. E lá na Bahia, eu sempre fui cristão, eu cresci num lar cristão, mas eu sempre fui brincalhona, né? Eu sempre gostei de fazer as pessoas sorrir, fazer graça, mas eu sempre, na minha infância, eu era uma pessoa, assim, gostava de fazer as pessoas sorrir, mas eu era triste, né, na verdade. Eu era triste comigo, eu me sentia insuficiente, eu me sentia que eu não estava agradando as pessoas. E ao passar dos tempos, né, uns meses lá em Bahia, eu estava me sentindo tão ruim, né, eu estava me sentindo que eu estava tão assim incomodando as pessoas, que eu tinha decretado o dia de eu morrer, né. Eu falei assim, eu vou morrer tal dia e tal horário, né, que eu lembro que era 3 horas da manhã. E aí eu acordei, né, eu acordei assim, eu não tava dormindo, eu tava deitada na cama, né, eu levantei e no fundo do quintal, assim, onde eu morava, onde eu tava ficando, tinha uma cisterna, né. Aí eu decretei que eu ia morrer aquele dia
E aí eu lembro que eu sentei na cisterna e eu comecei a lembrar, assim, da minha mãe e comecei a lembrar, assim, dos momentos bons da minha vida. Aí, tipo assim, comecei a querer me despedir de tudo, né? Aí na hora que eu falei, é agora. Agora eu vou jogar aqui na cisterna, porque como eu não sei nadar, então eu ia morrer lá dentro. E aí eu falei assim, é agora. Aí na hora que eu ia, tipo assim, me jogar dentro da cisterna, apareceu uma prima minha, né? Aí essa prima minha, ela, tipo, ela deu um grito e aí ela me abraçou, né? Ela me abraçou e eu tinha sentido um abraço assim, parecia assim um abraço que eu nunca, as pessoas nunca tinham dado em mim, sabe? Parece que era um abraço assim que tinha vindo dos céus, que tinha vindo de Deus, esse abraço. E assim, as pessoas lá me criticavam muito pelo meu jeito, sabe? Tipo assim, não, essa menina não é crente de verdade, crente tem que ser assim, crente tem que se vestir assim. E simplesmente era o meu jeito, era o jeito de eu ser. E aí eu lembro que eu peguei, fiquei 4 meses lá na Bahia, né? E voltei novamente para Campos Verdes, né? Lá para minha mãe, que é o interior de Goiás. Aí eu passei uns 2 meses lá e eu vim morar em Goiânia, né? Eu morei um pouco, uma época com os meus tios, né? E lá nos meus tios, eu nunca fui de contar assim, os meus problemas, de contar os meus sentimentos. Eu nunca fui de contar, assim. Mas eu me aliviava me cortando, né? Tipo, Satanás colocou que eu me aliviava me cortando. E eu trabalhava muito, eu trabalhava de segunda ao sábado, né? E eu chegava em casa, era 10 horas da noite, eu saía 4h30 da manhã. E eu tava, tipo, sem tempo, eu tava sem tempo para nada, né? Eu não tinha tempo nem para respirar, né? E aí eu chegava no meu tio, tinha vezes que eu tava tão recarregada, assim, e em tempo assim, de explodir, que eu ia no banheiro e me cortava. Aconteceu uma situação, né, que eu tive que largar os meus tios, eu fui morar sozinha. E aí, quando eu fui morar sozinha, eu conheci uns amigos, né, uns amigos gay, lésbica. E elas eram umas pessoas legais, sabe? Umas pessoas boas. Só que, tipo assim, minha mãe sempre me disse que as amizades, querendo ou não, elas acabam influenciando a gente, mas eu não queria acreditar nisso. E aí eu tinha um amigo, ele era muito meu amigo, ele começou a querer colocar na minha mente que eu era lésbica, que eu gostava de mulher, que eu não gostava de homem. E então eu comecei a colocar isso na minha mente, que eu era lésbica, que eu não gostava de homem, que eu gostava de mulher. E minha mãe pensando que eu estava na igreja, né? Que eu estava indo para a igreja e tal. E eu sempre querendo correr de Jesus. Eu queria correr de Jesus, eu queria correr da igreja. E um dia nós foi numa igreja, né? Perto da minha casa. E foi um dia que Jesus falou comigo. Né, Jesus falou comigo e Jesus me lembrou novamente do chamado que ele tinha na minha vida, né? Do chamado, do propósito que ele tinha na minha vida. E por trauma do rapaz, que quando eu tinha 15 anos, né, que eu já contei aqui, por trauma dele, né, que ele me causou muito trauma psicologicamente, eu decidi que eu não ia querer ninguém, não ia querer mais nenhuma pessoa. E aí foi quando apareceu um jovem, né? Apareceu um jovem na minha vida, que eu falei assim, não tem como, a gente, tá certo, você mora em tal cidade, eu moro aqui, em Goiânia, não tem como a gente se ver. E graças a Deus, né, Jesus, ele sabe as formas de trabalhar. E quando é na vontade de Deus e é no comando de Deus, né, as coisas acontecem, né? E aí esse jovem, ele tinha traumas do passado, ele teve uma infância muito difícil e Deus usou a minha vida para curar esse jovem, né? E esse jovem também foi a pessoa que me curou dos meus traumas, né? E Deus colocou ele na minha vida. A gente hoje, nós, graças a Deus, a gente casou, Jesus preparou tudo, o nosso casamento. E foi algo que Deus, eu bem pequenininha, Jesus já tinha falado para mim que ia me dar, né,
um casamento, Jesus ia me dar o meu esposo, ia me dar a minha filha, né? Ia me dar a minha família, que hoje, graças a Deus, a gente vive bem. E através de Deus usar a vida do meu esposo, eu fui curada dos meus pensamentos. Eu tinha muita guerra na alma, nos meus pensamentos. Eu pensava que eu ia ser infeliz, que eu nunca ia dar certo, que eu não ia me curar de me cortar, que eu era insuficiente. E Deus me curou. Deus me curou. Deus usou o meu esposo para falar para mim que eu era capaz, né, que eu ia vencer, que eu ia ser curada desses traumas da minha infância, do meu passado. E pela honra e glória do Senhor, hoje eu posso falar para vocês que Deus cura, né? Deus, Ele usa pessoas para nos curar, Deus usa pessoas para curar a nossa alma, a nossa vida. Então, através do meu testemunho, né, que Deus me curar desse trauma, eu quando era adolescente, eu não achava ninguém, não tinha pessoas assim para me expressar, para me falar. E eu tinha medo também de eu chegar a falar para as pessoas e tipo as pessoas achar que era brincadeira, era só para chamar atenção. Então eu ficava para mim, eu guardava para mim, né? Eu não me expressava, não conversava com ninguém. Mas Deus, Ele hoje, né? Deus provou para mim que Ele existe, que Ele é o Deus que cura, Deus é o Deus que ainda traz pessoas para te curar. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de eu estar aqui contando o meu testemunho para vocês. Que Deus possa falar, né, com vocês, que Deus possa abençoar muitas vidas, né, e que essas pessoas que acham que a vida está trancada, que não tem solução, que não tem pessoas que Deus possa usar para curar vocês, eu quero aqui falar para vocês que Deus usa pessoas de longe, pessoas de perto, pessoas que vocês não imaginam. E eu passei por tudo isso, né, mesmo sendo crente. Eu sempre fui cristão, eu cresci num lar cristão, mas eu entrava no meu quarto e eu me cortava, né? Eu me cortava, na verdade eu precisava ter um encontro verdadeiramente com Deus, né? Eu precisava ter aquele encontro, eu precisava conhecer Jesus, né? Eu sempre ia para a igreja com a minha mãe, com o meu pai, mas eu não conhecia Jesus, né? Que é o Deus que cura, que salva, que liberta. E você, né, que está aí nos assistindo, que eu creio que tem muitos jovens, né, muitos jovens que passam, né, pela mesma situação que eu passei alguns tempos atrás. Tem muitos jovens que se trancam no seu quarto, tem muitos jovens que se calam, tem jovens que não falam, né, não se expressam, porque tem medo de contar para uma pessoa e a pessoa criticar, a pessoa falar, né, como né, eu sentia isso, eu tinha medo de me expressar, eu tinha medo de falar, né, então eu me calava, né, isso tudo na igreja. Eu era cristão, eu sempre fui crente, né, e eu quero falar para vocês que Deus, Ele é o Deus que cura, que Deus é o Deus que liberta, né, como Deus me libertou desse trauma que eu tinha de me cortar. Eu creio que Deus vai libertar você, Deus vai tirar você desse mundo, né, dessa ilusão que está na sua cabeça, né. Eu creio que Deus, Ele é o remédio para as suas feridas, para as suas dores. E em nome de Jesus eu profetizo, né, a cura, né. Eu profetizo que você não vai mais sentir o desejo, né, de se cortar. Você não vai sentir o desejo de se calar, você não vai ter mais esse medo de falar para as pessoas, né? De se expressar o seu sentimento, de se expressar o que você está sentindo, de se expressar o que você passou, porque só quem passou por isso, né, sabe e entende a dor, né? Só quem passa por isso sabe e entende, né? Então eu quero que Deus, né, Ele possa ser o seu amigo, né? Deus possa ser o seu amigo,
verdadeiro, que você possa se expressar, conversar com Deus, falar com Deus no seu secreto e fala tudo para Deus. Chega nele, conversa, conta, Senhor, eu faço isso, eu não consigo parar, porque Deus, ele é o remédio, né? Deus, ele sara, ele é a solução das nossas dores, né? Então, se você tem, né? Para mim, isso era tipo um vício, né? Então, se você tem esse vício de se cortar, né? Você acha que é a solução, conversa com Deus, fala para Ele te curar desse trauma, né? Te curar dessas mágoas do passado que te faz fazer isso, né? Que mexe com o seu psicológico, né? Que Deus, ele possa ser o seu remédio, né? Que Deus possa ser a sua cura. E em nome de Jesus, né? Que você possa ser alcançado por esse testemunho, né? E em nome de Jesus, receba a cura, receba um milagre, converse, fale mais com as pessoas, né? Se expresse, não guarde para você as mágoas, as dores. Ache uma pessoa ali de confiança, converse e não se prenda, não se tranque, porque eu sei que Deus sempre usa um filho dele, usa uma pessoa para falar coisas boas, palavras boas, para te ajudar e te encorajar a sair desse mundo, né, que você criou. E eu vou fazer uma oração para vocês, né? Papai do céu, Espírito Santo de Deus, que nessa tarde o Senhor possa visitar essas pessoas, Espírito Santo de Deus, que acha, Pai, que a solução da alma dele, da vida dele é se trancar. Essas pessoas que acham que a solução é se cortar, é se trancar no quarto, é guardar para si os pensamentos, as mágoas, as dores da alma. Espírito Santo de Deus, que nessa tarde o Senhor possa alcançar essas pessoas, possa alcançar esse jovem, esses adolescentes. Pai, vai alcançando, vai transformando a vida deles, vai mostrando para eles que o Senhor é maior na vida deles, que o Senhor pode e faz maravilhas nas vidas deles. Espírito Santo de Deus, nessa tarde, vai trabalhando, Senhor Jesus, em cada coração. Trabalha e transforma a vida de cada um. E em nome de Jesus eu profetizo a bênção e a cura na vida de vocês. E eu agradeço muito a Deus pela essa oportunidade.